Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Botafogo vence na estreia da Copa do Mundo de Clubes, mas passa um sufoco desnecessário e, digamos, não esperado. Vamos falar sobre isso antes. Like, se inscrever no canal, tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo, no primeiro comentário fixado do vídeo, tem o link para você baixar o Flash Score. Tenho falado direto aqui do Flash Score, então faz o seguinte, vai lá, primeiro comentário fixado, clica no link, baixa o Flash Score, é o aplicativo que eu tenho usado para acompanhar a Copa do Mundo de Clubes, e a cobertura do Flash Score na Copa do Mundo de Clubes está fantástica, fenomenal. Você não paga nada nem para baixar, nem para usar. Primeiro comentário, só clicar no link e fazer o download. Estou gravando esse vídeo aqui na segunda de manhã para falar sobre a vitória do Botafogo na estreia da Copa do Mundo de Clubes. Bateu o Seattle Sounders por 2-1, jogando lá no Lumen Field, lá em Seattle, e com isso abre a Copa do Mundo de Clubes com 3 pontos, está junto com o PSG com 3 pontos depois da primeira rodada. Logicamente o PSG na liderança por conta da goleada que aplicou em cima do Atlético de Madrid por 4-0. Se você quer saber do que eu vi, do que eu analisei nessa vitória do PSG, está no vídeo anterior, tá? No vídeo que eu analiso o Palmeiras, eu analisei o Palmeiras, o Bayern de Munique e também o PSG. E aí deixei para fazer o jogo do Botafogo. O jogo do Botafogo terminou muito tarde, terminou lá quase 1h da manhã. Cara, impressionado como o Botafogo abriu 2-0 entrando no jogo, conseguindo entrar no jogo depois de um começo meio complicado, né? O começo ali era um Seattle bem empolgado, um Seattle subindo marcação, atrapalhando demais a saída de bola do Botafogo. Depois o Botafogo entendeu que não adiantava forçar a saída de bola, começou a fazer uma ligação um pouco mais direta até o gás do Seattle baixar, e aí o Botafogo começou a assumir um pouco o controle do jogo e foi para o intervalo ganhando por 2-0. Não acho que tenha sido um grande primeiro tempo do Botafogo, mas foi um primeiro tempo do Botafogo bom. O primeiro tempo do Botafogo que ele foi subindo de produção desde esse começo de jogo em que o Seattle estava muito naquela pegada de time da casa e tudo. Depois o Botafogo baixou um pouquinho a temperatura do Seattle, foi assumindo o controle do jogo, conseguindo ter um pouco mais de volume, ter um pouco mais de posse de bola, e aí acabou construindo um bom 2-0 para ir para o intervalo e num jogo que aparentemente era bem tranquilo. É bem verdade que o primeiro gol do Botafogo e o jogo até ali era um jogo em que o Botafogo estava tendo alguma dificuldade para chegar à área do Seattle Sounders. O primeiro gol do Botafogo é de uma burrice extrema do lateral esquerdo Nohu, né? Nohu, lateral camaronês, que arrumou um problema de graça ali para si. Era uma jogada pelo lado direito, com o Arthur tendo a bola, o Arthur deu um passe para trás, porque a marcação do Seattle estava um pouco encaixada, e aí depois o Nohu quis crescer para cima do Arthur, o Arthur não pipocou, encarou o Nohu deu um empurrão no Arthur, só que o árbitro, e foi até engraçado, porque aquela câmera que está no peito do árbitro, deixou claro que o árbitro estava olhando exatamente para o lance. Na hora que o Nohu empurra o Arthur, o árbitro estava assim, ó, olhando. Parecia aquelas situações de colégio, lembra no colégio? Que você tá todo mundo lá fazendo bagunça na sala de aula, e aí todo mundo, um jogando bolinha para o outro, lá daqui a pouco quando você pega a bolinha para jogar, quando você faz assim, tá o professor olhando para tua cara assim. Foi exatamente isso que aconteceu. E aí o árbitro falou, pô, falta. A falta foi ali quase no bico da área direito, do bico direito da área do Seattle. O Alex Telles cobrou, meteu a bola, aquela bola que vai na direção do gol, né, aquela bola levantada. O Jair subiu inteiro, cabeceou e fez 1-0. Esse gol fez o Seattle sair um pouquinho. Botafogo acabou fazendo 2-0 na última bola do primeiro tempo, num belo cruzamento do Vitinho para uma cabeçada espetacular do Igor Jesus. Muita gente, via algumas pessoas acreditando como falha do goleiro. Não acho que tenha sido falha, acho que é muito mais mérito do Igor Jesus. Para mim, eleito com justiça o melhor em campo. Ele cabeceou muito bem, saltando de longe, mas ganhando do
do zagueiro no alto, cabeceando para baixo, fazendo 2-0. Até então, era um jogo que você olhava e falava, cara, jogo controlado. E o cenário era do Botafogo voltar para o segundo tempo para golear. Cheguei a escrever isso no Twitter. E aí acho que entra uma análise do trabalho do Renato Paiva, que acho que o trabalho do Renato Paiva ontem foi muito ruim. Ele começa o jogo com o Mastriani jogando ao lado do Igor Jesus numa espécie de uma dupla de ataque, o que forçou o Savarino a ir jogar aberto pelo lado esquerdo. E acho que já está claro em 2025 que o Savarino rende menos aberto pelo lado esquerdo. É melhor o Savarino jogar por dentro, ou como uma espécie de um segundo atacante, ou como uma espécie de um meia por trás do Igor Jesus. E aí, essa formatação do Botafogo não funcionou. O Mastriani não fica confortável jogando como dupla de ataque, acho que isso está muito claro, pelo menos até aqui no ano. A sorte, só não foi pior, porque o Igor Jesus fez um bom jogo se movimentando, voltando para armar, jogou muito bem como esse, sabe o papel do Firmino ali no Liverpool, que às vezes ele era 9, às vezes ele era 10, às vezes ele voltava para tabelar e aparecia na área. O Igor Jesus fez muito bem esse papel, que ele faz muito bem esse papel. Então, só não foi pior por conta disso. E aí, no intervalo, o Renato Paiva faz o certo, tira o Mastriani. E aí ele vem com o Joaquim Correa, jogador que está chegando agora, da Inter de Milão, e que está completamente sem ritmo. O Joaquim Correa entrou perdidaço no jogo. E aí, eu até, no intervalo, fiz um tweet dizendo, se ele tirar o Mastriani e botar o Cuiabano, o Botafogo fica bem no jogo, pode até golear. Ele tirou o Mastriani, mas botou o Joaquim Correa aberto pelo lado esquerdo, muito mal defensivamente, sem contribuir defensivamente. Isso foi dando volume de jogo para o Seattle, O Seattle passou a atacar o Botafogo, passou a ocupar o campo de ataque, várias jogadas da esquerda para dentro, ou várias jogadas começando na esquerda, invertendo na direita, e isso foi dando volume de jogo para o Seattle. Depois, e aí o Cuiabano demorou um pouquinho mais para entrar, porque o Cuiabano não estava 100%, o Cuiabano não podia jogar mais do que meia hora. Depois ele veio com o Cuiabano, mas não veio com o Cuiabano na linha de meia. A linha de meia continuou sendo feita pelo Joaquim Correa. O Cuiabano entrou na lateral esquerda no lugar do Alex Telles, num jogo que supostamente estava decidido. Não sei o que aconteceu com o Alex Telles, não sei se ele estava muito desgastado e precisava sair, mas essas alterações pioraram demais ainda o Botafogo, e aí virou um apavoro ali do Seattle Sounders, que diminuiu num lance em que o Roldan cabeceia de longe também, a bola bate no Igor Jesus e trai o John, e depois o Seattle Sounders teve várias oportunidades para fazer. O De La Vega, que entrou, furou uma finalização, depois tem uma outra cabeçada que passa perto, tem uma outra defesa do John, e na última bola do jogo, a última bola para acabar, é o John fazendo uma defesa, depois de um bate e rebate, depois de duas chances do Seattle na mesma lance, uma chance de gol no mesmo lance, depois a bola sobra para o meio, não sei se foi o próprio De La Vega, ele bate meio mascado e o John defende embaixo no meio do gol. Isso foi a última bola do jogo. O Botafogo flertou claramente com o empate. Acho que, para mim, ontem, o Renato Paiva foi muito mal na escalação e nas trocas. A escalação, não tendo o Cuiabano 100% para jogar aberto pelo lado esquerdo e botando o Savarino jogando por dentro, para mim, acho que a opção era o Juan Cruz. O Juan Cruz fez jogos importantes e o Juan Cruz estava à disposição. O Juan Cruz fez jogos importantes jogando como esse segundo atacante, às vezes trocando de posição com o Igor Jesus, às vezes partindo do lado para dentro. Então, assim, acho que era uma opção mais razoável do que você trazer o Mastriani e recuar o Igor Jesus e botar o Savarino aberto. E depois, nas mudanças, ou era para vir com o Juan Cruz, ou era para vir com o Alan, talvez, botar o Alan um pouco mais à frente, talvez, até fazendo aquele falso,
4-2-3-1 meio torto, do cara sendo um volante ali, ou talvez botar o próprio Cuiabano no segundo tempo. Não sei se ele podia jogar os 45, mas enfim. E depois ele ainda botou o Arthur Cabral. Quando ele tira o Savarino junto com o Alex Telles, ele bota o Arthur Cabral, outro jogador que entrou perdidaço em termos de dinâmica do time, em termos de funcionamento do time, e acho que isso contribuiu para o Botafogo passar a ser mais apertado pelo Seattle e passar a ter pouquíssima solução de contra-ataque. Porque depois ele tirou o Savarino, ficou com o Arthur, que estava mais preocupado em proteger o Vitinho do que propriamente estar liberado para o contra-ataque. Ele tinha o Igor Jesus para puxar contra-ataque, e o Arthur Cabral sem ritmo, o Joaquim Correa nem ajudando atrás, nem ajudando na frente. Então, para mim, o Renato Paiva prejudicou demais o time na escalação e nas mudanças. Então, foi um segundo tempo preocupante para o Botafogo, em especial porque agora, ganhando do Seattle Sounders por 1 gol de diferença, o Botafogo, considerando que se a normalidade do momento acontecer, o PSG ganha do Botafogo, né? Eu acho. Acho que é o mais provável, né? Talvez ganhe fazendo uma boa diferença de gols. Será que passa dos 4-0 no Atlético? Temos que ver. Mas essa é uma situação. O Atlético ganhando do Seattle, se o Atlético ganhar do Seattle por 1 gol de diferença, igual o Botafogo, a gente teria que ver de quanto o Botafogo eventualmente perderia para o PSG, se a gente considerar a normalidade, para ver se o Botafogo, se o Atlético ganhar por 1 gol do Seattle, igual o Botafogo ganhou por 1, o Botafogo poderia até perder por 3 para o PSG, que ele jogaria pelo empate contra o Atlético de Madrid. Se essas contas não acontecerem, ou seja, se o Botafogo perder de 5 ou mais para o PSG, ou o Atlético ganhar de 2 ou mais do Seattle Sounders, nesse cenário, o Botafogo teria que ir para a última rodada para ganhar do Atlético de Madrid. O Botafogo poderia ter um cenário em que ele poderia jogar contra o Atlético de Madrid pelo empate. E aí, talvez, o Atlético de Madrid com a obrigação de sair para jogar e tudo, o Atlético de Madrid não tendo empate, talvez fosse um cenário bom para o Botafogo. Mas hoje, o cenário é que talvez seja bem complicado para o Botafogo, porque eu não estou garantindo vitória do Atlético sobre o Seattle Sounders, tá? O Atlético mostrou uma apatia absurda ontem, nada funcionando no Atlético praticamente. Imagino que o time vai ser bem melhor contra o Seattle Sounders, mas se repetir a partida, não sei se o Atlético ganha do Seattle Sounders. Mas, considerando aí, o Botafogo ficou numa situação que pode ser que ele não tenha o empate contra o Atlético de Madrid. E aí ele teria que sair para jogar com o Atlético. E aí, acho que o Atlético acho que tem mais elenco, é um jogo mais consolidado do que ainda é o Botafogo do Renato Paiva. Então, acho que é esse um cenário aí. Tem muita coisa para a gente ver. Na segunda rodada, a gente precisa ver como vai funcionar, mas para mim ficou claro que o primeiro tempo do Botafogo foi um primeiro tempo controlado, bom, acho que até bom, a gente poderia dizer, considerando o nervosismo de estreia, considerando que estava enfrentando um time jogando no seu estádio e tudo, mas o segundo tempo deixou preocupante. Deixou uma preocupação, e acho que o Renato Paiva foi muito mal no jogo. De destaque aí, grande partida, mais uma do Igor Jesus, e o John Salvador, no final, lá na reportagem da TV Globo, o Igor Jesus foi eleito o melhor em campo, que eu acho que é correto. Aí o Igor Jesus estava lá dando entrevista junto com o Gregory, e o John passou lá, foi lá e falou: Igor Jesus, esse prêmio aí é meu, hein? Porque o John fez pelo menos 3 grandes defesas no segundo tempo, mas aí o Igor Jesus, não, ele agarrou bem, mas o prêmio foi meu, não sei o quê. A FIFA nunca erra, o Igor Jesus deu uma zoada, mas o Igor Jesus jogou muito bem, e o John também. Acho que o Renato Paiva não foi legal. E aí, o que você achou do Botafogo? Diz aqui embaixo nos comentários, no mais likes, se inscreve no canal, sininho das notificações, vem no primeiro comentário fixado do vídeo, baixa o app do Flash Score, totalmente de graça para você não paga nada para ter o Flash Score no seu celular, nem para baixar, nem para usar, e tem uma ampla cobertura da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Nesta segunda, teremos vídeo ali depois do jogo do Chelsea, ou depois do jogo do Boca com Benfica, estou decidindo.
e vou pensar se eu faço o vídeo do Flamengo ainda hoje ou na terça de manhã. Obrigado demais pela audiência, tá bombando a audiência no canal. Um abraço, tchau.